Boa noite. Uma nova página foi esta noite acrescentada ao dossiê da saúde. Trata-se de uma nota do Ministério das Finanças sobre o processo de inquérito, aliás, ao serviço de utilização comum dos hospitais, que ontem foi ponto forte de discussão entre o Leonor Beleza e os jornalistas que a entrevistaram aqui na RTP. O Ministro das Finanças informa que do despacho foi dado conhecimento ao Procurador-Geral da República, ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Primeiro-Ministro, mas nada adianta quanto ao seu teor. No ponto 3 da nota do gabinete de Miguel Cadilho, afirma-se que, da análise efetuada, constata-se que o processo de inquérito em causa foi tecnicamente bem conduzido pela Inspeção-Geral de Finanças, revelando mérito e capacidade penetrante da inspeção. Mas logo a seguir ressalva-se que, todavia, vários pontos tratados no relatório de inquérito, alguns de especial relevância, não merecem acolhimento no despacho do Ministro das Finanças por razões expendidas no mesmo despacho. No ponto 4, diz ser certo e firme poder retirar-se do relatório a necessidade de reenquadrar os serviços de utilização comum nos hospitais, segundo um dos tipos jurídico-institucionais existentes. Recorde-se que ontem, no programa Primeira Página, a Ministra da Saúde defendera, com o estatuto daqueles serviços, a legalidade de um adiantamento de 840 mil contos para a compra do Hospital de São Francisco Xavier, sem visto do Tribunal de Contas. Aquilo que neste momento está em causa e que é o ponto que o relatório levanta é o facto de esse adiantamento ter sido feito antes do visto. É essa a questão. Evidente. E é essa questão que eu lhe respondo. O SUS tinha possibilidade, pela natureza jurídica que tem, de avançar pagamentos sem visto do Tribunal de Contas, em primeiro lugar, e depois a situação foi tornada perfeitamente clara, através de uma portaria do Ministro das Finanças e de mim própria e através do visto que foi dado pelo Tribunal de Contas. É uma operação totalmente séria em relação à qual não é possível levantar qualquer dúvida. Faz favor. Qual é a natureza jurídica do SUS que a Sra. Ministra diz que é uma entidade de direito privado? Poderá talvez concluir-se que não houve ilegalidade, mas que o quadro jurídico dos serviços de utilização comum nos hospitais era inadequado ao ponto de permitir situações de dúvida que o Ministro das Finanças quererá evitar. Uma outra nota que dá conta aqui da fricção crescente entre o Governo e socialistas foi tornada pública. Antipatriótica é a expressão usada pela Presidência do Conselho de Ministros para classificar as críticas que os dirigentes do PS fizeram junto do Comissário Regional da CE ao Plano de Desenvolvimento Regional. Em encontro privado com o dirigente europeu, Jorge Sampaio e João Cravinho terão afirmado que o plano fora feito em cima do joelho. Deixemos a política interna para assinalar o início da visita oficial do Presidente da República à Itália. Mário Soares e comitiva jantaram esta noite no Palácio do Quirinal, em Roma. Na capital italiana, Eugênio de Lemos é um dos jornalistas que acompanha para a RTP a visita de Mário Soares. Mário Soares oferecia a Francesco Cossiga uma caravela de prata, símbolo do glorioso passado português dos descobrimentos. O presidente italiano assinava ao áureo período do Renascimento e ao património comum da Europa, que foi o humanismo. O primeiro dia da visita do Presidente da República a Portugal, selado por uma troca de condecorações, grande colar da Ordem do Infante a Cossiga, grande colar da Ordem do Mérito a Soares, homenageado com um jantar no Palácio do Quirinal pelo seu homólogo italiano. Um Cossiga que falou no seu discurso da vontade evidente de prosseguir a cooperação económica bilateral numa perspectiva de equilíbrio, inspirado no princípio comunitário da liberdade de trocas, e um Soares que não podia deixar de acenar a um dos motivos fulcrais desta visita, a questão económica. Impõe-se que seja feito um esforço no sentido de equilibrar a nossa balança comercial e de atrair capitais italianos a Portugal. A Itália, como um dos 7 mais industrializados países do mundo, encontrará certamente oportunidade para incrementar o seu relacionamento económico com Portugal, a fim de ocupar no mercado português uma posição consentânea com o seu poderio económico. Portugal e Itália, o desenvolvimento do relacionamento bilateral que passa pela cooperação tripartida África Austral e América Latina. No domínio de uma cooperação tripartida, seria interessante estudar as melhores formas de conjugarmos os nossos esforços para levar a esses países a ajuda de que tanto carecem. Amanhã, o início dos colóquios políticos. Ausente o Primeiro-Ministro De Mita, a substituí-lo estará o Vice-Primeiro-Ministro Gianni De Michelis. Sobre o signo da amizade, mas também da cooperação económica, Horthy Costa reunirá com os empresários e com o Ministro do Comércio Externo italiano. Eugênio de Lemos e José Cruz, em Roma, para o 24 Horas. Situação seguida com crescente preocupação na cena internacional é a da Namíbia. O acordo para a independência está ameaçado. A África do Sul avisou as Nações Unidas que pode considerá-lo letra morta se a alegada infiltração da SWAPO continuar. Sandro Joma, o líder do movimento que há muito luta contra a presença sul-africana, garantiu que as suas forças jamais de lá sairão.
A África do Sul continua a enviar reforços militares para a fronteira da Namíbia com Angola, dirigiu uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, Javier Pérez de Cuellar, ameaçando desvincular-se totalmente do processo de paz namibiano. A Carta de Pretória exige que a organização internacional tome, dentro das próximas horas, medidas para neutralizar as atividades dos guerrilheiros da SWAPO no norte da Namíbia, onde continuam a registrar-se recontros armados. De Ondanga, onde se deslocou hoje o nosso enviado José Alberto Sousa com mais pormenores. As forças da ONU parecem ter perdido o controle da situação e o tempo começa a escassear para que as Nações Unidas retomem, uma vez mais, todo este processo. No norte, os combates redobram de intensidade e foi exatamente para a zona de guerra que nos dirigimos ontem. De Windhoek, a capital, onde a situação continua perfeitamente calma, são 2 horas de voo até Ondangwa, a cerca de 60 km da fronteira com Angola. Ondangwa constitui uma importante base da Força Aérea e na região foram detectados ontem movimentos de forças da SWAPO. Calcula-se neste momento em cerca de 1.200 a cerca de 1.500 o número de efetivos da SWAPO que se encontram agora em território da Namíbia, correndo rumores de que 5.000 outros guerrilheiros estão concentrados junto à fronteira e, mais grave ainda para o processo de paz, são as notícias de que forças da SFAPLA estão a 500 metros da fronteira com Angola. O ministro sul-africano dos Negócios Estrangeiros, Pico Botha, deu um prazo de 24 horas às forças angolanas para deixar o local, deixando antever, caso isso não se verifique, uma intervenção das forças da África do Sul. Evolução positiva e já considerada mesmo histórica é o pacto assinado hoje em Varsóvia entre o Governo e o Solidariedade. Os comunistas deixam de ter o monopólio do poder e a Avenida Central Sindical Independente voltará a ser autorizada. O acordo surgiu na última sessão da maratona de difíceis conversações entre o governo polaco, representado pelo ministro do Interior, general Czesław Kiszczak, e a oposição, tendo à frente o dirigente histórico do Solidariedade, Lech Walesa. O pacto agora alcançado irá permitir à Polónia realizar eleições livres e democráticas depois de mais de 40 anos de regime de partido único, bem como proceder a profundas reformas na vida nacional. O ministro do Interior afirmou que o povo polaco não podia continuar a viver na crise e que é necessário agora pôr em prática os acordos concluídos. Congratulando-se com os resultados positivos da mesa redonda, governo-oposição, o ministro sublinhou que apenas o povo polaco saíra vencedor com este desfecho. Por sua vez, Lech Walesa manifestou igualmente a sua satisfação pelo acordo alcançado, mas exprimiu uma certa inquietação sobre a sua aplicação efetiva no futuro nos setores sindical, político e económico da vida nacional. A oposição poderá agora concorrer às eleições parlamentares de junho próximo, esperando-se, por outro lado, que a Central Sindical de Solidariedade seja legalizada ainda durante o mês de abril. Referência ainda na atualidade internacional à situação no Líbano, à visita do primeiro-ministro israelita Yitzhak Shamir aos Estados Unidos e também ao fim da deslocação a Cuba do dirigente soviético Mikhail Gorbachev, temas que vamos incluir numa breve síntese. Terminou já à tarde a visita oficial de 4 dias que o presidente soviético Mikhail Gorbachev efetuou a Cuba e durante a qual assinou com Fidel Castro novo tratado de amizade e cooperação entre os dois países aliados. Num importante discurso proferido em Havana, Gorbachev não apresentou qualquer proposta sobre a dívida externa do terceiro mundo, nem revelou nenhuma tendência para fazer pressão sobre Cuba para também adotar a perestroika. Esta noite, Gorbachev é esperado em Londres para uma visita de 3 dias, estando as autoridades britânicas a proceder à aplicação de rigorosas medidas de segurança. Mais de 200 membros do Parlamento britânico publicaram, entretanto, na edição de hoje do jornal The Times, uma declaração em que acusam frontalmente a União Soviética de continuar a violar os direitos humanos. A Washington chegou o primeiro-ministro israelita Yitzhak Shamir para uma visita de trabalho de 3 dias, durante a qual deverá apresentar as suas ideias para uma solução pacífica da crise do Médio Oriente. O secretário de Estado norte-americano James Baker recebeu Shamir, que pouco depois reafirmava aos jornalistas a sua recusa categórica de negociar com o LP, que considera uma organização terrorista. Para coincidir com a ida de Shamir a Washington, onde amanhã se avistará com o presidente George Bush, o governo israelita libertou hoje 240 prisioneiros palestinianos envolvidos em incidentes com as tropas de Israel nos territórios árabes ocupados. No Líbano, entretanto, registaram-se hoje os mais violentos bombardeamentos da artilharia síria contra Beirute, matando pelo menos 21 civis e ferindo 56, além de terem provocado grandes destruições na cidade. Os duelos de artilharia na zona da capital libanesa causaram pelo menos 154 mortos e 704 feridos, desde que em 14 de março último começaram os confrontos entre forças cristãs e guerrilhas druzas apoiadas pela Síria.
Notícia há pouco chegada à redação de 24 horas indica um novo agravamento da situação no Haiti, onde o governo decretou o estado de emergência e a censura à imprensa para conter o ressurgimento da violência. Na sequência de um confronto entre elementos rebeldes de um batalhão e efetivos da Guarda Presidencial, o governo militar ordenou às Forças Armadas que se mantenham em estado de alerta máximo. No passado domingo, tinha sido abortada no Haiti uma tentativa de golpe de Estado contra o regime do presidente Prosper Avrel. E vamos agora fazer aqui o habitual intervalo no 24 horas. Retomamos daqui a pouco com mais informação. Até já. Às 24 horas regressa para lhe dar conta de dados do Instituto Nacional de Estatística relativos à produção industrial de novembro de 87 a novembro de 88. O índice geral de produção cresceu nesse período 7,6%. Maior crescimento na produção industrial entre novembro de 1987 e o mesmo mês de 1988 verificou-se nos bens intermédios, que registaram um acréscimo de 8,2%. A produção de bens de consumo subiu 3,7% durante aqueles 12 meses. Por seu turno, a produção de bens de investimento caiu 0,9% no período em referência. Por tipo de indústrias, observa-se nos números do INE que o maior acréscimo de produção se verificou no setor da eletricidade e do gás, com um crescimento de 23%. Seguiu-se a indústria extrativa, que entre novembro de 87 e de 88 registrou uma subida na produção de 8,8%. O setor que menor crescimento verificou nos 12 meses em referência foi o das indústrias transformadoras. Nas sociedades que estão neste segmento de mercado, a produção industrial subiu, naquele período, 6%. Regressamos à atualidade política para assinalar o acordo que hoje foi assinado entre o PS e o PRD. Os socialistas comprometem-se a integrar na sua lista para as eleições ao Parlamento Europeu 3 candidatos do PRD, um dos quais em posição elegível. O nome indicado pelos renovadores democráticos é Pedro Canavarro. Mas este acordo, que tem também incidência nas próximas eleições autárquicas, está longe de ser pacífico, quer no PRD, quer no Partido Socialista. Hoje mesmo, socialistas madeirenses manifestaram surpreendidos com o acordo que afasta a candidatura de um socialista daquela região de um lugar elegível. A manter-se a atual situação, o PS Madeira poderá mesmo decidir não fazer campanha eleitoral na região para o Parlamento Europeu. O acordo PS-PRD foi assinado pelos respectivos líderes Jorge Sampaio e Hermínio Martinho. No texto do acordo hoje divulgado, socialistas e renovadores democráticos comprometem-se mutuamente em contribuir para o aprofundamento das condições que favoreçam a coesão, reforcem a confiança e a dinâmica da área do socialismo democrático na constituição de uma alternativa política ao PSD. No caso das eleições para o Parlamento Europeu, o PRD exprime a sua decisão de não apresentar candidatura própria e de mobilizar o seu apoio partidário e eleitoral em favor da lista socialista. O PS aceita integrar 3 elementos indicados pelo PRD na sua lista e assegura a eleição de um deputado renovador democrático que integrará o grupo socialista no Parlamento Europeu e a respectiva delegação portuguesa. Os nomes indicados pelo PRD são os de Pedro Canavarro, secretário-geral do partido, que terá a sua eleição assegurada, pois vai figurar em 4º lugar na lista socialista, e Silva Lopes, deputado, que vai figurar em 13º lugar. Miguel Galvão Teles concorre como suplente. Os 2 partidos comprometem-se a realizar consultas recíprocas entre as direções dos 2 partidos e dos respectivos grupos parlamentares. Quanto às eleições autárquicas, o PRD compromete-se a não realizar quaisquer coligações, alianças ou acordos com outras formações partidárias contra o PS. O acordo PS-PRD provocou algum descontentamento num e noutro partido. No PRD, representantes da imigração anunciaram a sua decisão de se demitirem do partido. Alguns dirigentes renovadores e da juventude renovadora manifestaram-se também contra o acordo. Mas, curiosamente, foi no PS que este acordo provocou mais resistência. Na reunião da Comissão Política que o autorizou, elementos da minoria identificada com Jaime Gama manifestaram a sua total discordância. Para esta sensibilidade socialista, trata-se de um acordo perfeitamente inútil, pois o PRD está em vias de desaparecimento e, em última análise, o acordo representa para o PRD um balão de oxigênio. E como já se disse, há reações a este acordo. A Comissão Política Regional do Partido Socialista decidiu aprovar a decisão do seu líder, Jardim Fernandes, de retirar o candidato madeirense na lista socialista ao Parlamento Europeu. O PS Madeira exige que o candidato socialista daquela região autónoma, António Trindade, figure em lugar elegível na lista do seu partido. A Comissão Política Regional reuniu quase exclusivamente para abordar a participação do PS Madeira na lista nacional para o Parlamento Europeu. Uma reunião breve em que Jardim Fernandes explicou
porque preferiu retirar o nome de António Trindade da lista. A colocação de António Trindade num lugar não elegível é desagradável, disse, é contrária aos interesses da região autónoma e dos madeirenses e nisso o PS Madeira não pode ceder. Nós só aceitaremos integrar a lista nacional ao Parlamento Europeu desde que o nome da Madeira seja integrado em lugar adequado em termos de elegibilidade. Segundo Jardim Fernandes, a decisão da Comissão Política Nacional não encobre nada contra a pessoa de António Trindade ou contra a Federação da Madeira. Trata-se de outras questões que não revelou, mas que espera possam ainda ser ultrapassadas. Eu ainda acredito que se possa encontrar um lugar adequado que determine a elegibilidade para o candidato da Madeira. Sem uma referência, não pode passar neste 24 horas o espetáculo de bailado esta noite em São Carlos, considerado o melhor bailarino norte-americano da atualidade. Fernando Borrones estreou ali um dos mais românticos bailados de sempre, La Sylphide. 24 horas foi lá e registrou alguns momentos de notável atuação. Dia de estreias, ou pelo menos de regressos, este 5 de Abril, é que no Teatro Nacional de Dona Maria II houve também notícia. À cena regressou Fausto Fernando Fragmentos, um texto inédito de Fernando Pessoa, encenado por Ricardo Paes. A peça Fausto Fernando Fragmentos voltou de novo ao palco do Teatro Nacional de Dona Maria II. A peça teve como ponto de partida um poema dramático, inacabado, de Fernando Pessoa. Nesta representação, o som tem prioridade. O discurso cênico foi submetido à palavra, à voz, à música. Em palco, 6 Faustos. Uma fórmula mágica que o encenador Ricardo Reis descobriu para fugir à corporização de uma pessoa. 3 tecedeiras tricotam o seu destino. O palco foi transformado num estúdio de rádio. Os Faustos leem Fernando Pessoa atrás do microfone. É a ausência do corpo e os incoerentes fragmentos de Pessoa ganham coerência cênica ao serem quebrados pela comunicação da rádio. Boa noite, Ricardo Paes. Foi um feliz regresso este do Fausto à Dona Maria? Eu acho que sim, acho que está a acabar de ser. É com certeza um prazer voltar. Porquê que voltou? Era previsto ter voltado. A primeira exploração do Fausto previu sempre uma segunda. A primeira foi interrompida em data prevista para a montagem e apresentação do Fígaro, ópera que em coprodução com os espanhóis foi feita no Teatro Nacional entretanto, enquanto nós preparámos a nossa ida e fomos de facto a Espanha para Como o Festival... Como correu essa digressão em Espanha há cerca de um mês? Não foi uma digressão, foi de facto uma ida, talvez venha a ser uma digressão agora porque há finalmente convites para que regressemos a Madrid e que façamos Barcelona também, convites que foram dirigidos à Secretaria de Estado da Cultura diretamente. Foi uma atuação no âmbito do Festival Internacional de Madrid, que é um festival de uma importância grande, com algumas grandes companhias internacionais, da Rússia, de Inglaterra, de Itália, etc., e da própria Espanha, e nós atuámos 3 dias no Teatro da Comédia.
Você repõe o Fausto no Dona Maria tal e qual ele esteve lá da outra vez, ou há alguma mudança? Não, houve umas ligeiras alterações de facto em relação à primeira versão, mas já foram feitas antes do final da primeira exploração. Houve uns ligeiros encurtamentos, umas economias pequenas feitas ao espetáculo, à duração do espetáculo, e isso teve que ver principalmente com o facto do espetáculo ir ao estrangeiro e alguma eventual aridez textual dever ser limada, o que foi feito nessa altura. Você diz que este regresso do Fausto ao Dona Maria estava previsto, no entanto ele aparece pelo menos aos olhos do público um pouco inesperadamente. Não tanto, quer dizer, é evidente que isto esteve sempre a se fazer, não estava absolutamente certo quando é que se faria, e acabou por ser agora. Entretanto, havia e há em carteira uma quantidade de contactos internacionais, e há neste momento realmente uma apetência grande de vários sítios. Em Madrid mesmo nós fomos contactados por uma quantidade de gente, Burgos, Manizares na Venezuela, estavam já abertos os contactos para Paris, que continuam para eventuais visitas de espetáculo a Paris, e não só, Montpellier, Berlim, e portanto havia a possibilidade de que algumas destas saídas se pudessem ter realizado. Essas paragens no trabalho da companhia não afetam o rendimento? Isto não é uma paragem no trabalho da companhia, e aliás não respondo pela companhia, eu respondo por este projeto. E este projeto, no qual eu sou um encenador convidado, este projeto tem um conjunto de atores que foram localizados e adjudicados, por assim dizer, a esta produção, para estarem com ela precisamente neste tipo de horário de trabalho, portanto, não era horário de calendário de trabalho. Ricardo Paes, você garante que não é um heterónimo de pessoa? Isso de certeza. Isso porque há pouco chamava-me Ricardo Reis, mas isso é uma perseguição que eu tenho há muitos anos. Boa noite, Ricardo, obrigado por ter vindo a este 24 horas. Também. De regresso se falou também hoje, a propósito da compra de valiosos testemunhos da nossa expansão marítima, leiloados em Frankfurt, na Alemanha Federal. Exemplares únicos ou de grande raridade voltam sim a fazer parte do património nacional. Todas as obras mais importantes respeitantes à expansão marítima portuguesa foram adquiridas pelo Estado português ou por colecionadores privados portugueses. A mais importante, adquirida pela Biblioteca Nacional por cerca de 7.000 contos, é uma coleção de manuscritos composta de 3 mapas e 47 plantas das fortalezas e quartéis de Angola, feita por ordem do Marquês de Pombal, em meados do século XVIII. Contém 10 desenhos de Luanda, que compreendem plantas, uma paisagem e detalhes das fortificações e mais 3 mapas, um de Angola, outro do Rio Kwanza e outro do Atlântico, com as costas sul de Portugal, Brasil e África. Também por cerca de 7.000 contos foi adquirido um exemplar da primeira edição das Décadas da Ásia, de João de Barros e Diogo de Couto, publicada entre 1552 e 1673. Os colecionadores portugueses e a Biblioteca Nacional, a quem os primeiros facilitaram a aquisição das obras que interessavam ao Estado, adquiriram a maioria dos manuscritos e a maioria dos impressos mais raros, entre os quais uma memória manuscrita sobre a fundação da feitoria portuguesa de São João Batista de Judá, feita em 1721. Noticia também, desde já, o importante leilão de obras de arte que amanhã e durante 3 dias levará interessados e curiosos também ao pavilhão de exposições na Tapada da Ajuda, em Lisboa. Para os que não sabiam, aqui fica uma chamada de atenção. Antiguidades e pintura moderna portuguesa vão estar lado a lado neste leilão. Telas de Júlio Alvarez e outros pintores portugueses de nomeada vão disputar os lances dos compradores. São algumas centenas as peças que vão ser leiloadas e que foram expostas aos interessados no antigo pavilhão real da Tapada da Ajuda, onde se realiza o leilão. Instrumentos musicais, móveis diversos, gravuras, porcelanas brazonadas e variadas peças de joalharia tornam o leilão de amanhã um acontecimento que será notícia. Como notícia serão certamente outros acontecimentos que a agenda do 24 horas hoje registou. Aqui fica a nota dos principais. O Presidente da República cumpre amanhã o seu segundo dia de visita à Itália, onde manterá conversações com o governo da Ciriaco de Mita. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva preside amanhã a habitual reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros. Na Assembleia da República, o Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, apresentará a proposta de lei do Tribunal de Contas. Durão Barroso, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, presidirá a uma reunião da Cooperação Interministerial. Em Louros, destaque para as eleições para a Comissão Política Conselhia do CDS. No Casino Estoril, Dionne Warwick dará amanhã e depois 2 grandes espetáculos. Também no Casino Estoril estará patente até ao próximo dia 17 uma exposição coletiva de pintura à aguarela de 23 artistas, num total de 100 obras. A Secretaria de Estado das Pescas e uma empresa de equipamentos de informática e telecomunicações assinam amanhã um contrato. O acordo tem em vista a criação de um sistema que permita a recolha, armazenamento e tratamento de informação relativa às atividades da pesca exercidas em águas nacionais.
E vale a pena, certamente, dar um pouco mais de atenção a este último assunto, é que este sistema vai permitir, quando for implementado, pelo menos uma melhor e mais eficaz fiscalização e controle da pesca nas nossas águas territoriais. Boa noite, engenheiro Jorge Rainha, como vai isso ser possível? Bom, este sistema que vai ser amanhã assinado o contrato compõe-se essencialmente de três grupos um deles assediado na Força Aérea. Vamos ter à disposição 3 aviões equipados com meios de detecção e meios de comunicação. Vamos ter também neste projeto 27 navios da Armada equipados também com meios de detecção e meios de comunicação sofisticados via satélite. E vamos ter assediados na Inspeção-Geral das Pescas o centro, digamos, nevrálgico que vai juntar esta informação toda e, portanto, permitir uma fiscalização mais apertada, digamos. Sr. Engenheiro, este projeto envolve verbas, suponho que da ordem do $500 000 de contos. Como foi possível financiar uma obra de tal dimensão? Bom, este projeto faz parte de um projeto mais global no valor de cerca de 4 milhões de contos. Repare que nisto está envolvido por lateralmente, digamos, o equipamento dos aviões, o equipamento dos navios da Marinha e a construção de mais 5 lanchas rápidas. O projeto em si, digamos, de informático e de comunicações que vai fazer, digamos, o puzzle todo, juntar este puzzle todo, anda à roda de 500 mil contos, metade dos quais financiados pela Comunidade Europeia. Sr. Engenheiro, este plano vai ser implementado quando? Quando começarão as nossas águas a ter olhos, de facto, atentos? Prevê-se e esperamos, sinceramente, que este sistema esteja totalmente implementado no fim do ano que vem, fim de novembro. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter vindo ao 24 Horas e pelos esclarecimentos que aqui nos prestou. Quanto ao tempo, nada de novo. Para amanhã, os sinais de instabilidade atmosférica permanecem. E é tudo por hoje. Em nome de toda a equipa que preparou e vou até si este 24 Horas. Boa noite e até amanhã.